Você está no canal da Triple Ten, a melhor escola de tecnologia dos Estados Unidos, que ensina as profissões tecnológicas mais procuradas nas áreas de dados, inteligência artificial e programação. Hoje nós vamos falar sobre a profissão de cientista de dados, mas haverá outros vídeos úteis sobre o setor de tecnologia. Então se inscreve no canal para não perder nada. E não deixe de interagir. Comente se você tiver alguma dúvida, porque ela vai ser respondida. E quem sabe ela não gera mais vídeos sobre o assunto. Oi, eu sou a Kizzy Terra, professora, palestrante e cientista de dados com mais de 10 anos de experiência na área. Um cientista de dados pode ganhar mais de R$16 mil por mês. Em alguns casos, se estiver trabalhando para uma empresa do exterior, o salário pode ultrapassar $13 mil. Ok, mas o que um profissional desse tipo faz o dia inteiro? Afinal, não é possível que empresas paguem salários como esse apenas para mexer em planilhas, né? Sabe aquele monte de retrospectiva do Spotify que lota seu feed do Instagram no final do ano? É todo mundo postando. Você ouviu 32 mil minutos de música. Seu artista favorito é X. Não é mágica, é ciência de dados. Todos esses números são medidas calculadas a partir de dados dos seus gostos musicais e da sua utilização do aplicativo dele. Por trás disso tudo, tem alguém que implementou uma função que extrai os seus dados dentre milhões de usuários e constrói algo personalizado especificamente para você, a sua retrospectiva do Spotify. Ciência de dados é basicamente isso: pegar um monte de dados, algumas vezes até dados bagunçados, tecnicamente a gente chama de dados não estruturados, e transformar isso em informação que possa dar subsídio para tomadas de decisões inteligentes. As empresas costumam usar isso para prever suas vendas, entender o comportamento dos clientes, reduzir o prejuízo na produção, criar modelos de inteligência artificial. Na prática, um cientista de dados coleta, organiza e limpa os dados, usa programação, geralmente em Python, para processar esses dados e extrair informação deles, cria modelos de predição e inferência, e geralmente transforma todos esses passos em conhecimento e os comunica para que outras áreas da empresa possam tomar decisões melhores, como, por exemplo, criar novas funcionalidades num produto ou extrair mais informações úteis para os clientes. Deixa eu te dar um exemplo rápido. Pensa no iFood. Num domingo à noite, como eles sabem quais restaurantes vão vender mais ou quanto tempo vai demorar uma entrega? Spoiler, não é por adivinhação. Hoje, o iFood usa centenas de modelos de aprendizado de máquina que foram implementados por cientistas de dados a partir da quantidade enorme de dados que eles têm dos milhões de pedidos que são feitos todos os dias por meio do seu aplicativo. É por meio desse tipo de modelo que hoje eles conseguem entregar informação útil em tempo real para os seus clientes, de modo que se você entrar agora no aplicativo do iFood, no seu restaurante favorito, você vai ter uma estimativa bastante razoável e precisa sobre quanto tempo o entregador vai levar para levar uma comida desse restaurante até a sua casa. São cientistas de dados que analisam quais dados são mais relevantes para fazer essas predições, dados como pedidos anteriores, horário do pedido, clima, região, idade do cliente, e a partir desses dados treina modelos que são capazes de prever demanda e interesse dos usuários. É por isso que numa quarta-feira à noite, você chega cansado do trabalho, recebe uma notificação com um cupom de desconto muito bom para comprar um hambúrguer no iFood e você tem certeza que é o seu dia de sorte. Como eles adivinharam que era exatamente o que você queria? Ciência de dados. Com isso, o iFood consegue se preparar antes dos picos de demanda acontecerem. Quando uma empresa consegue se antecipar, ela ganha mais dinheiro. E é exatamente por isso que trabalhar com ciência de dados paga bem, porque um profissional como esse pode ajudar uma empresa a ganhar ou economizar milhões. Antes de eu falar com mais detalhes sobre o salário dessa profissão no Brasil, eu quero esclarecer uma dúvida que é bastante frequente. Qual a diferença entre um analista e um cientista de dados? Para ilustrar melhor, vamos pensar numa grande rede de lojas. Num contexto como esse, um analista de dados é aquele que vai olhar os dados, analisar e conseguir extrair informações como: esse ano nós vendemos muito mais casacos do que no ano passado e nosso lucro subiu em 15%. Esse profissional é especialista em transformar o passado em clareza. O profissional cientista de dados pode pegar o bastão daí para frente e dar os próximos passos. Com base no sucesso observado pelo analista de dados dos casacos, ele pode treinar um modelo que vai estimar quando o estoque de casacos vai precisar ser reposto antes dele acabar, a partir de dados de histórico das vendas de casaco, mas também correlacionando isso com dados, por exemplo, das próximas frente frias nas regiões em que eles mais vendem. Resumindo, o analista de dados geralmente fica de olho no passado e o cientista de dados no presente e no futuro. Mas é importante ressaltar que essa é a diferença teórica dessas duas posições, que na prática, no dia a dia das empresas, pode variar um pouco essa atuação, inclusive de acordo com o tamanho da empresa e do time que esses profissionais estão inseridos. Então é comum que o cientista de dados
acabe também funcionando como analista de dados no dia a dia, então ele vai olhar para o passado, presente e futuro. E eu já vi também alguns analistas de dados que eventualmente conseguem avançar um pouco mais nessa área da ciência de dados e treinar alguns modelos. E isso, claro, também depende muito do perfil desse profissional analista de dados, da maturidade dele, porque na prática um analista de dados não precisa saber tudo que um cientista de dados sabe. Mas sim, um cientista de dados sabe tudo que um analista sabe e ainda tem mais conhecimentos avançados na área de modelagem de dados. Agora vamos aos números. No Brasil, um cientista de dados júnior começa ganhando em torno de R$5.000 e um pleno pode chegar a 11 mil. E como eu já mencionei, trabalhando fora, o salário nessa profissão pode ultrapassar os $13 mil. Mas os números atrativos não são só de salário, mas também em relação à quantidade de oportunidades. Só no Brasil tem mais de 8 mil vagas abertas, mapeadas na área de ciência de dados. E eu não estou dizendo de maneira nenhuma que isso significa dinheiro fácil. Na verdade, é muita responsabilidade e estudo. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que as vagas de ciência de dados exigem uma grande lista de conhecimentos. E falando em conhecimento, talvez você tenha se perguntado, tem que ser um gênio da matemática para trabalhar com ciência de dados? E a resposta direta é não. Você não precisa ser um gênio da matemática para se tornar um cientista de dados. Inclusive, os profissionais da área de dados costumam ter formações diversas, porque o conhecimento do contexto ajuda muito um cientista de dados. Então você vai ter pessoas que trabalham com dados que vieram de administração, marketing, arquitetura, enfermagem, formações realmente muito variadas. Então não, você não precisa ser um gênio. O que você de fato precisa é raciocínio lógico, disciplina e disposição para aprender os fundamentos de matemática, computação e estatística necessários nessa área de atuação. Outra dúvida frequente é sobre faculdade. Precisa fazer uma graduação para iniciar na área? Não. A maior parte dos recrutadores hoje valoriza a sua experiência prática e a sua capacidade real de resolver problemas. Existem formações intensivas que não são faculdade, como a da Triple Ten, que dura 9 meses e que você consegue sim se tornar um cientista de dados através dela e ainda sair com um certificado em inglês e português. Se você se interessou por essa profissão e quer dar um próximo passo, existem 3 caminhos que você pode seguir agora. O caminho número 1 é você seguir um caminho autodidata, procurar cursos e materiais gratuitos online, começar a estudar sozinho e se preparar. Você vai ter um investimento financeiro baixo ou nenhum nesse caso e provavelmente você vai demorar mais tempo. Geralmente 5 a 10% das pessoas conseguem ter o empenho, a consistência e a disciplina necessária para se manter estudando sozinho pelo tempo que é preciso para de fato se tornar um cientista de dados. Uma segunda opção é você fazer uma graduação, ou seja, um curso de ensino superior na área de ciência de dados. Vai ser um caminho mais longo, mas que vai te dar um diploma, você vai ter aprofundamento teórico, também vai conhecer pessoas na área, professores, e se você inclusive pensa e cogita eventualmente seguir também para uma área mais acadêmica, é algo que vai te dar essa opção de ir para o mercado e continuar na academia. A terceira opção é você procurar por formações intensivas, como a Triple Ten oferece. A formação na Triple Ten fica no meio do caminho entre o autoestudo e a faculdade. Isso porque é um programa intenso e um curto espaço de tempo. Apenas 9 meses você vai ter a introdução teórica e também vai ter muita prática. O foco vai ser você fazer projetos reais, projetos que você consiga de fato incluir no seu portfólio para se candidatar à sua primeira vaga na área. São 16 projetos no total ao longo da formação que você vai fazer. Além disso, ao longo da formação você vai receber muita orientação dos gerentes de sucesso, tutores, suporte técnico e você vai ter um programa de carreira em que os coaches vão te ajudar a se preparar a buscar emprego, incluindo simulações de entrevistas e busca por vagas internacionais. Se essa última opção te interessou, você pode conferir mais informações aqui na descrição do vídeo. Mas se você ainda tem dúvidas sobre qual área da tecnologia é mais adequada para você, você pode fazer um teste vocacional gratuito e descobrir o que melhor se adequa ao seu perfil. O link também está aqui na descrição. E por último, eu quero te perguntar, você já sabia o que um cientista de dados fazia ou só via o salário e ficava curioso? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você quer saber sobre outras áreas da tecnologia, não perca os próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima.